Você já se sentiu ansioso por medo de perder alguém ou tem muita dificuldade de desapegar em pessoas e coisas? Esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar como que a dependência emocional gera tanta ansiedade. Fique aí, depois da vinheta. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trago aqui um tema bem importante, que é como que a dependência emocional gera tanta ansiedade em nós, né? Ela pode gerar tanto a ansiedade quanto depressão, quanto vários outros transtornos. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre por que a dependência emocional gera ansiedade. Bom, a gente precisa entender o que é dependência emocional, né? E a dependência emocional nada mais é do que um apego excessivo a pessoas, a coisas, né? Então, a trabalhos, a animais, né, bichinhos de estimação, a casa, a lugares, a qualquer coisa, gente. É um apego que a gente tem excessivo, não consegue ali desapegar daquilo. Por quê? Porque tem memórias, porque tem uma história, porque tem uma afetividade, né? A dependência emocional, ela tem uma simbologia, ela tem uma ideia de que, né, gente? De que nós estamos colocando a nossa felicidade, a nossa vida nas mãos de uma outra pessoa, de uma outra situação, né? De uma outra questão, de um animal, de um emprego, de um amigo, né? Dos pais, dos filhos. Então a gente se apega emocionalmente àquilo, àquela pessoa, aquela circunstância, aquela situação, porque a gente acredita que a nossa vida, a nossa felicidade depende daquilo, né? Então, e por que isso acontece, né, gente? Vamos entender por que muitas pessoas desenvolvem a dependência emocional, por que nós temos essa dificuldade de desapegar de coisas. Na realidade, nós seres humanos, por natureza, nós já somos muito apegados. Então a gente já tem essa dificuldade mesmo, né, de desapegarmos de coisas. Mas por que isso potencializa, né, na nossa vida adulta, quando a gente passa ali, né, pela infância, pela adolescência e vai para a vida adulta, a gente acaba desenvolvendo essa dependência emocional. Então tem muitas pessoas que não conseguem sair de um relacionamento, por mais que ele esteja ruim, né, mas ela fica ali naquela relação. Ela não consegue sair de um trabalho, de um emprego, né, por mais que seja horrível, o chefe grita com ela, fala um monte de coisas, os colegas não são amigáveis, ela não consegue sair porque ela tem uma dependência afetiva, né? E isso acontece também com animaizinhos de estimação. A pessoa fica dependente afetivamente daquele animalzinho, né? E quando aquele animalzinho some ou morre, né, ela fica muito mal, não consegue lidar com aquilo. Então isso acontece, gente, geralmente. Temos algumas razões, mas uma das que mais acontece é de que na infância, né, isso sempre começa na infância. A maioria dos nossos traumas, ou por que dizer não todos os nossos traumas, são gerados ali na infância. Então isso acontece geralmente com a criança que teve alguma questão, né, passou por uma questão muito difícil. Então, por exemplo, pais alcoólicos, pais que jogavam, uma situação de calamidade, então passou por uma situação de pobreza, onde não tinha o que comer, onde não tinha um lazer, não tinha pais ali, né, que davam atenção, que davam amor, que ensinavam, que abraçava, que beijava, né, que demonstrava esse amor, esse carinho para essa criança. Então, o que acontece? A criança, ela vai crescendo com uma ideia, com um pensamento de que ela precisa fazer alguma coisa, né, para que ela seja notada pelos pais. Então, ela vai automaticamente na cabecinha dela, né? Ela vai ter essa ideia de que ela precisa fazer algo para ser amada. Então, geralmente as crianças desenvolvem ou ficar muito quietinhas, né? Fazer tudo que os pais falam que tem que ser feito. Então, elas ficam muito obedientes, né? Nesse sentido, muito obedientes, não dão trabalho. Muitas vezes elas
se sentem, né, traz essa carga de culpa, né, se sente muito culpada, porque os pais ali têm problemas financeiros, tem um problema no relacionamento, são brigas, são discussões na frente dos filhos, e aí essa criança, ela tem a ideia de que do que está acontecendo, aqueles conflitos que estão acontecendo, é por causa dela, e ela começa a ter essa ideia, esse pensamento de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é amada, né? E de que ela precisa se comportar muito bem, ela precisa fazer as tarefas de casa muito bem feitas, ela precisa se esforçar muito na escola, ela precisa ser muito obediente, muito educada, muito refinada. Para quê? Para que os pais amem ela, para que os pais gostem dela. E isso ela gera, por quê, gente? Por que a gente gera essas ideias? Para sobreviver, para que nós possamos sobreviver. Quando uma situação acontece, o nosso cérebro, ele dá conta de fazer isso de alguma forma. E ele vai buscar as primeiras referências que nós temos. Se aquela criança, né, que estava ali, pensou o seguinte, olha, ela vai imaginar, né, na cabecinha dela, ela vai fazer essa trajetória. Nossa, os meus pais parece que não se agradam de mim. Quando eu faço uma bagunça, quando eu faço alguma coisa, então eles não me dão atenção, né? Eles não brincam comigo como as outras crianças, então eu preciso fazer alguma coisa para obter esse amor, para obter essa atenção dos meus pais. Por isso, gente, que a gente acaba crescendo com muita culpa, né? Achando que tudo é culpa nossa. Poxa, os meus pais brigaram, deve ser por causa de mim, né? A situação financeira não tá boa, é porque eu dou muito gasto, eu me incomodo demais. E essa ideia, por quê? Porque os pais têm esse comportamento, né? Então, os pais discutem, falam algum tipo de coisa e que a criança vai se sentir. Então, por exemplo, nossa, tá tudo caro, nossa, isso aqui não dá para comprar, e começa aquela, né? Aquela discussão que acaba entrando na mente ali da criança e ela interpreta dessa forma. Não é porque ela quer, é porque isso acontece, né? Naturalmente, ela busca uma forma de sobreviver. O nosso cérebro, ele vai buscar informações, né, completas. Para quê? Para que a gente sobreviva. É a mesma coisa, gente, quando a gente quando tem um pontilhado. Se eu fizer um pontilhado aqui, vocês vão saber que eu tô fazendo um círculo, né? Mas se eu faço só aqui a metade, o seu cérebro fica, nossa, mas o que é isso? Será que é um sorriso? Será que ela quis desenhar uma lua? Será que é um círculo? Nosso cérebro, ele já busca fechar essa imagem, essas informações. Por quê? Porque ele não consegue ficar sem um entendimento. A gente sempre está em busca de mais informações, de saber como é que funciona, por que isso aconteceu, por que está acontecendo tal coisa. Então isso é natural, isso é nosso, do ser humano. A criança da mesma forma, da mesma maneira. Então ela vai crescendo aí com essas ideias, com esses traumas. Quando chega, gente, na vida adulta, que ela começa a se relacionar com alguém, um namorado, uma namorada, ela começa a ter uma vida adulta, né? Começa a trabalhar, sair para trabalhar, viajar, conhecer pessoas, fazer amigos. Isso já vem de lá da infância, só que a gente não percebe, isso é tudo inconscientemente. A gente não percebe que a gente adquiriu esse comportamento e foi reforçado várias vezes, né? Então, o que acontece? Quando a gente encontra uma pessoa, quando a gente vai se relacionar com alguém, muitas vezes essa pessoa é uma pessoa legal, uma pessoa generosa, né? Mas a maioria das vezes a gente acaba se deparando com pessoas que não vai ter alguns comportamentos ali muito adequados, e a gente acaba reforçando isso pelos nossos próprios comportamentos também. Então, quando a pessoa é dependente emocional, né, que ela já trouxe consigo, com ela, esse trauma,
Quando ela se relacionar com alguém, ela vai fazer tudo isso que ela fazia quando era criança. Então ela vai dar atenção demais, ela vai querer ter controle das coisas. Por quê? Porque ela tem medo. Assim como ela tinha medo de perder os pais, medo que os pais não dessem atenção para ela, porque ela tinha que se comportar, ficar bonitinha, certinha, não fazer nada de errado, agradar os pais para que os pais não ficassem bravos, para que os pais não criticassem, não julgassem. Então ela tem esse mesmo comportamento nos relacionamentos. E o que acontece, gente? Muitas vezes isso acaba sufocando o outro, né? Por quê? Porque você quer tanto amor, você quer ter tanta atenção, que o outro não dá conta de suprir essa necessidade emocional que você tem. Ele não dá conta, porque ele tem a vida dele também. Então, o que acontece? A gente acaba sufocando a outra pessoa, porque eu quero atenção, porque eu quero amor, porque você não fala comigo, porque você só fica no celular, porque você faz isso, porque você faz aquilo. E a gente tem essa necessidade de amor, porque não foi suprida lá atrás, né? Lá com os nossos pais, lá na nossa história. E isso vai gerando o que, gente? Ansiedade, vai gerando uma angústia, vai gerando uma sensação de vazio, de medo, de insegurança, né? E aí, aonde é que mora o perigo? Se você encontra uma pessoa abusiva, né? Uma pessoa que é abusiva, narcisista, uma pessoa que não sabe ali, não tem uma relação saudável com você, essa situação tende a ficar pior ainda, né? Por quê? Essa outra pessoa vai ter um comportamento tóxico com você. E você não vai entender, poxa, eu faço tudo, eu faço de tudo, eu compro presente, eu me arrumo, eu dou atenção, eu ligo, eu pergunto onde é que tá, eu ajudo nas contas, eu faço isso, eu faço aquilo. E a outra pessoa, como, né, muitas vezes uma pessoa tóxica, o que vai acontecer? Ela tá nem aí, ela nem vai ligar para você, e isso causa mais dependência ainda. Por quê? O que é dependência? Dependência é como se fosse uma dependência de uma droga, do álcool, de um jogo, né? E isso é patológico, é uma doença, acaba sendo uma doença. E aí o que acontece? Você não consegue lidar com aquilo. Por quê? Porque toda dependência tem abstinência, né? Se você ter uma abstinência por aquele momento, você começa a ficar, nossa, eu quero, eu não posso ficar sem aquilo, eu não posso ficar sem meu doce, eu não posso ficar sem a droga, eu não posso ficar sem fumar, eu não posso ficar sem o jogo. Você vai ter um momento ali de abstinência, e esse momento de abstinência gera ansiedade. Então, nós temos que tomar muito cuidado como é que a gente está se comportando. Por que eu estou trazendo essa informação e esse vídeo aqui para você? Para que você tome consciência dos seus comportamentos, né? Nossa, será que eu não estou controlando demais? Será que eu não estou pegando no pé demais? Será que eu me sinto essa pessoa com tanta necessidade de amor, com tanta necessidade de atenção, que eu me sinto tão pequena, me sinto uma formiguinha, porque eu preciso do outro para ser feliz, eu não consigo ir viajar sozinha, eu não consigo sair com as minhas amigas sozinha, eu não consigo fazer nada sozinho, ou eu não consigo ficar longe daquele trabalho, eu não consigo desapegar daqueles amigos que são tóxicos, eu não consigo desapegar dos meus pais. Então tudo isso leva para, né, tudo isso leva para ansiedade, e é uma dependência e que precisa ser tratada. A gente precisa trabalhar isso em terapia, né? Dificilmente a pessoa consegue se perceber os seus comportamentos, né? Na terapia, sim, né? Ela consegue entender, e ela consegue aí ter consciência de como é que ela está agindo em relação a outra pessoa. Gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Se você gostou aí dessa informação, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, e nós temos mais vídeos aqui para você. E até a próxima!